Oi, pessoal. Daqui a uns segundos entrará o Dr. Gustavo para que a gente fale sobre onde estamos e aonde vamos em relação ao câncer. Temos muita coisa a comentar e a intenção é ilustrar-lhes que nos depara o futuro quando enfrentamos uma doença tão dramática como essa. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Efraim? A gente comeu bola com o horário, a gente pensou que era 8 horas da noite. É às 18, né? Mas está tudo bem, já estamos aqui ao vivo. Tudo bem com você? Como está convivendo com o momento, com a pandemia? Tá tudo em paz, graças a Deus. Estamos bem tranquilos, sem Já medo. Já subiu no avião? Já viajou? Não, ainda não viajei de avião. Está com saudades? Está com síndrome de abstinência? Eu estou. Bom, vamos esperar um pouquinho, só que o pessoal entre aí, o pessoal está entrando, mas vamos a começar com coisas muito simples. O tema que colocamos hoje foi câncer, aonde estamos e aonde vamos, né? Mas só como um corolário, você sabe que nos países de primeiro mundo, principalmente aqueles que têm uma expectativa de vida acima dos 80 anos, a doença cardiovascular parou de ser a primeira causa de morte e mortalidade e passou a ser o câncer a primeira causa. E provavelmente nos próximos 20 anos, provavelmente vai passar no resto do mundo, a não ser que a gente encontre soluções muito mais práticas, menos onerosas e principalmente com menor quantidade de efeitos colaterais. Então, se você tiver que pintar, você lida muito com esse tipo de patologia. Se você tiver que imaginar e transmitir um conceito para o público que nos acompanha e para aquele que está interessado para lidar com câncer ou aquele que eventualmente tem um câncer e quer saber o que acontece, você diria em que situação estamos hoje e quais são as perspectivas de hoje para o dia de manhã? Bom, eu acho que a oncologia hoje está cada vez mais tentando personalizar o tratamento do paciente. A gente tinha um limitado de drogas no mercado e hoje, cada vez mais, temos drogas mais inteligentes, mais específicas, que vão no alvo específico da doença. Então, a perspectiva é que a gente consiga cada vez mais ter um tratamento menos tóxico e mais específico e mais eficaz para os pacientes, né? Lógico que isso acaba tendo um custo adicional, né? Drogas cada vez mais caras. Quase não temos mais pesquisa hoje em dia em quimioterapia. Quimioterapia, as mesmas drogas de sempre estão lá no mercado, quase não tem mais pesquisa em drogas novas nesse sentido, mas em drogas tóxicas. Mas temos pesquisas em anticorpos monoclonais, tirosina quinase, quer dizer, moléculas mais inteligentes e menos tóxicas, mas muito mais caras. Então, a ideia, o cenário que eu vejo hoje é de uma medicina cada vez mais cara, apesar de ser mais eficaz e menos tóxica, mas ela é mais cara. Quando você fala mais eficaz, você fala em que momento da doença? Em um paciente em uma fase inicial, um paciente que fez uma cirurgia e faz um tratamento de imunoterapia através dos anticorpos monoclonais, ou em um paciente em um estágio muito mais avançado, como um tumor que já saiu do local, fez angiogênese, fez metástases. Em que momento você acha que estamos falando que ele é muito mais eficaz? Eu acho que os pacientes avançados, eles realmente são pacientes complicados de você lidar, seja com quimioterapia ou com molécula droga-alvo. Por isso que o diagnóstico precoce é o mais adequado. Para você ter a precocidade no diagnóstico é muito importante. Porque a célula, quanto mais tempo ela ficar adquirindo mutações, ela vai ficando cada vez mais resistente aos tratamentos. Então, doenças mais avançadas são mais difíceis, seja com quimioterapia ou não. Mas o que eu quis dizer é que são moléculas muito mais específicas e mais individualizadas, porque você pode testar na célula tumoral quais são as mutações que a célula tem e usar um medicamento específico para aquela mutação. Então, você consegue ter uma resposta muitas vezes menos tóxica, que vai ser mais específica para aquela célula. Lógico que se um paciente for avançado, você não vai ter... você pode ganhar alguns meses de vida muitas vezes, mas não vai também resolver o problema dele. Dá uma olhada no teu computador. Às vezes está falhando tua voz. A minha voz? Sim. Se você quiser sair e entrar de novo, a gente não é necessário. Não, então espera, agora está melhor. Sim.
Agora está melhor. Acho que você ficou mais próximo do microfone ou alguma coisa assim. Pode ser. Que você acha do conceito cronificar o câncer? Fazer dela uma doença de longo prazo, mas o paciente ter uma boa qualidade de vida e aquelas que tinham uma expectativa de vida de meses passar a viver anos com uma boa qualidade de vida. E claro que isso você não vai conseguir com drogas extremamente tóxicas, né? Você tem que utilizar, tem que atenuar a toxicidade, talvez utilizar quimioterapia em menor doses, com uma frequência maior, etc. Você está aceitando o conceito da cronificação da doença? Sim, eu acho isso uma estratégia muito boa, muito realista, de tentar conviver com a célula tumoral a longo prazo. Tem várias linhas de pesquisa, especialmente na França, várias linhas de pesquisa para fazer a quimioterapia metronômica, que é uma quimioterapia, como você falou, em baixa dose, frequente, do que você fazer uma dose muito forte, poucas vezes. Essa estratégia de você fazer quimioterapia em baixa dose tem esse intuito de você tratar a doença como uma doença crônica. Você, aos poucos, ir matando a célula tumoral ou inibindo, sem fazer um estresse muito grande para o sistema, que é uma toxicidade muito alta. E tem vários pesquisadores na França que apoiam essa estratégia, porque parece ser muito mais eficaz. E ela é muito mais eficaz para tratar a célula tronco tumoral do que uma quimioterapia em dose muito forte. Então, acho que é uma estratégia que a gente tenta fazer hoje em dia na prática, juntando o convencional com a medicina integrativa, tentar fazer com que você melhore as condições metabólicas do paciente para que ele tenha uma resposta maior a longo prazo, e tornar a doença mais crônica. Isso é totalmente possível. Quando você fala de equilibrar a atividade metabólica do paciente, você é favorável ao conceito de que os tumores são predominantemente de origem metabólica e até que ponto a genética tem uma participação no processo evolutivo, na iniciação dos processos tumorais? Eu sou muito mais alinhado com a teoria metabólica do que a teoria genética. Para quem está ouvindo em casa e não conhece, a teoria genética é aquela que diz que a célula tumoral sofreu uma mutação e aí provocou o câncer, né? Ou seja, o câncer é uma doença de uma mutação genética. Esse é um conceito clássico, muito antigo, consagrado, que todo mundo acha que é o válido, né? E mais recentemente, a partir dos últimos 5, 10 anos, surgiu a ideia de que o câncer é uma doença metabólica e não genética. Ou seja, é um processo hormonal, tóxico, infeccioso, inflamatório, estresse oxidativo que acontece no corpo humano. Isso danifica a mitocôndria da célula. E essa mitocôndria danificada que vai provocar secundariamente processos genéticos na célula. Então, existe um dano genético com certeza, mas ele é secundário a um dano mitocondrial que aconteceu antes. Então, eu estou mais em linha com essa estratégia nova de pensamento. E o retorno do conceito de Otto Warburg, que ele ganhou o prêmio Nobel quase 100 anos atrás, onde ele afirmava sobre a atividade anaeróbica metabólica do tumor, e está voltando a adquirir muita força isso nos últimos tempos. De aí que nascem, inclusive, as alterações mitocondriais que levam às mudanças que estimulam a mutação ou a mitose da célula. Você acha que a teoria volta para ficar ou ela é uma coisa simplesmente temporária? Eu acho que ela vem para ficar. Eu só não sei como que a medicina convencional conseguiria abordar isso daí, porque você não tem drogas específicas para essa linha de pensamento, né? As terapias oxidativas, por exemplo, e que estão em pesquisa, talvez sejam mais alinhadas com essa estratégia do Otto Warburg. Mas quem as pratica são os médicos complementares, não são os médicos convencionais. Então, eu acho que é uma estratégia que veio para ficar, ela é muito aceita, mas ainda é muito teórica, né? De como a gente pode reverter isso daí. Mas o princípio da teoria oxidativa que é utilizada, digamos, por quem faz um tratamento integrativo, de alguma maneira já existe dentro da medicina convencional, porque muitos dos quimioterápicos funcionam basicamente por aumentar a produção de radicais livres. A radioterapia funciona basicamente por aumentar a produção dos radicais livres. Então, no contexto, eles entendem que mudando o estresse oxidativo, mudando o ambiente do paciente, você vai minimizar a capacidade de multiplicação, eventualmente, da célula. E qual é a tua ideia de que a célula-mãe, é dizer, a célula tumoral principal, ela dá metástases? E existe muito critério hoje que a célula de metástases
é uma mutação com características próprias, muitas vezes diferentes da célula-mãe. Do E que, primário. portanto, o tratamento que você estabelece para a célula-mãe não necessariamente vai ser eficiente para as células filhas. Qual aí seria o caminho mais adequado, pelo ponto de vista convencional e desde o ponto de vista integrativo? É difícil, né? Como eu falei, o paciente metastático ele é mais complicado porque ele é muito mais complexo. Como você falou, o tumor primário ele é feito de uma série de células diferentes. Não são todas células iguais, como as pessoas podem pensar. Cópias de células iguais. Eles são células diferentes. São subclones pequenos que tem naquele tumor e que alguns têm capacidade de dar metástase, outros não têm. Um tem mais invasividade que o outro, enfim. Então, você cria uma coxa de retalhos ali dentro e aquela célula que é capaz de invadir da metástase, ela vai sair e vai dar metástase à distância. E lá na distância, ela continua tendo processos de mutações, de aquisição de novas alterações genéticas, torna um tumor diferente do primário. Então, é complexo isso, né? Quanto mais crônica a doença e mais avançada, mais ela teve tempo de se adaptar ao ambiente e adquirir novas mutações e não responder ao tratamento convencional ou mesmo integrativo. Então, o paciente metastático ele é um desafio para todo mundo, né? Nesse sentido. Um cenário desfavorável, né? Como a gente também trabalha com estratégias inespecíficas, com vitamina C, oxigenoterapia, ou suplementos específicos fitoterápicos, eles têm uma ação muito mais inespecífica, geral, e menos focada no tipo de célula tumoral que a gente está falando. Então, talvez a gente tenha uma visão mais abrangente nesse sentido na medicina integrativa, né? Uma pergunta que imagino, quando você vai dar aula, deve ouvir com muita frequência. A relação dos hormônios e o câncer. Uhum. Como que eu vejo? A relação dos hormônios com o câncer. Em que medida os hormônios iniciam, dão continuidade, aceleram a mitose, Sim. são fatores de mutação, os cuidados que se tem que tomar, ou podemos usar os hormônios como se está fazendo hoje em dia, aleatoriamente, com a ideia de que são biológicos e é saudável para todo mundo. Sim. Eu acho que depende do hormônio. A gente tem hormônios mais proteicos, por exemplo, o próprio hormônio de crescimento, que é um hormônio peptídico, né? Eu não o considero, não só eu, mas a literatura não o considera como um tumor carcinogênico. Ele é um hormônio carcinocinético, mas não carcinogênico. Então, em quem tem um tumor em atividade, o GH, o hormônio de crescimento, não vai fazer aquele tumor surgir do nada, mas se ele já existir, pode crescer mais rápido, porque ele é carcinocinético. Já os hormônios esteroides, testosterona, estradiol, eles podem sim ser carcinogênicos, porque você pode metabolizar dentro do corpo humano, nesses hormônios, em subtipos mais tóxicos, que são sim cancerígenos, carcinogênicos. Então, acho que esses são mais problemáticos do que o GH, um hormônio tiroidiano, por exemplo, né? Então, acho que tem que ter cautela. A reposição hormonal, ao meu ver, tem que ter muito critério para ser instituída, em doses apropriadas, pela via de administração correta. Hoje nós não fazemos mais reposição de estrogênio por via oral, como muita gente faz ainda, a gente não faz mais, que gera inflamação hepática, o risco de trombose aumenta. Então, a gente tem que usar via transdérmica de preferência, com os hormônios isomoleculares, né? E com critério, né? Tem pacientes que têm contraindicação, que têm risco maior de câncer, a gente deve evitar nesses pacientes, com certeza. O que você acha? Você estabeleceria um padrão de um paciente ideal para dar o hormônio? Um paciente ideal? Uhum. Eu diria que a primeira coisa que eu vejo no paciente para reposição hormonal é a clínica dele. Se ele tem um quadro clínico que me sugira deficiência hormonal. Mais pelo laboratório, eu acho. Que a clínica é soberana. Então, eu acho que o paciente ideal é aquele que tem os sinais e sintomas de deficiência hormonal. Para mim, esse é o principal. E é exame de laboratório associado à clínica do paciente? A gente sempre pede exame de laboratório, né? Que se vier compatível com a queixa do paciente, ótimo. Mas muitas vezes os pacientes têm níveis hormonais limítrofes, né? Que estão no normal ainda, mas que para aquele paciente ele pode não ser suficiente, porque ele talvez trabalhe com um nível maior hormonal fisiologicamente para ele. Então, tem que levar em conta um pouco também a clínica, e o próprio Thierry Hertog fala muito isso, né, que a gente não consegue medir o grau de afinidade do receptor da célula com o hormônio.
Então, você pode ter um nível hormonal bom no sangue, mas ele pode ter um polimorfismo no receptor dele que faz com que ele responda muito mal àquele hormônio. Então, ele precisa de uma dose um pouco maior no corpo daquele sistema para poder ter um efeito benéfico. Então, como ele diz, o nível hormonal no sangue, no laboratório, ele é um parâmetro que a gente pode lançar a mão, mas ele é relativo. Se o paciente tiver uma clínica importante, a clínica deve ser preponderante ao laboratório. Vamos a um assunto que pouca gente ainda está discutindo na área. Em realidade, este evento fizemos porque você é o coordenador do curso de Oncologia Integrativa dentro da FAPES, que está começando com um sucesso inesperado e a gente sabia porque te está convidando, você é um cara que está vinculado a isso, você é um cara que estuda. Você tem alguma experiência com o uso da biópsia líquida? Tenho experiência com a biópsia líquida. Dá uma ideia para o público que nos acompanha. Sim, esse é um assunto importante mesmo. Para quem não conhece, a biópsia líquida consiste em você pegar uma amostra de sangue do paciente e fazer análises moleculares, genéticas, celulares, para ter uma visão melhor daquele câncer daquele paciente de modo específico, né? Existem vários tipos de biópsia líquida. Algumas a gente faz no Fleury, faz no Einstein, tem já exames aqui no Brasil sendo realizados nesse sentido. Mas o que é muito falado hoje em dia é um biópsia líquida para testar a quimiosensibilidade das drogas, para fazer como se fosse um antibiograma da célula tumoral, para que ali você consiga definir quais são os melhores quimioterápicos para aquela célula, quais quimioterápicos respondem ou não respondem naquela célula, né? Então, esse é um teste que existe realmente, é um teste ainda experimental, ainda preliminar, que precisa de mais validações para a gente ter mais confiabilidade. Eu acho que é uma opção que existe para o paciente que já tentou várias linhas de quimioterapia, de primeira, segunda linha, se não teve uma resposta muito boa, então a gente pode partir por um teste desse que vai testar in vitro qual que é melhor quimioterápico para ele, ao invés de você fazer um chute, né? Porque o quimioterápico, ele é um chute, né? Você vai falar assim, olha, o câncer X, se você olhar nos guidelines lá, é quimioterapia A, B e C para esse caso, né? Porque já se estudou, já viu que a quimioterapia é mais apropriada. Mas como é que você pode ter certeza que para aquele paciente é a quimioterapia A, B, C que vai ser melhor para ela? Você não tem como ter certeza. Então você faz uma prescrição com base Vem um pouco mais perto do teu computador, Gustavo. Está sumindo tua voz. Tá. Agora, então você faz... Melhorou? Sim. Você faz uma programação de quimioterapia de forma empírica, óbvio, com base nas estatísticas, mas para aquele paciente você não tem como ter certeza se é o ideal para ele. Então, para o paciente que já fez uma linha, 2 linhas e não respondeu, é um exame que pode trazer uma especificidade maior para aquele paciente. Pode ser que o exame mostre que para ele o melhor a droga não é A, B e C, e sim C, D e E. Então, é um exame disponível. Eu não acho... É um exame caro para uma parte dos pacientes. Então... ao pedir esse tipo de exame, o médico que pede, ele tem que ter essa noção do custo-benefício, de quanto isso vai ser útil para o paciente. E como ele traz as drogas de quimioterapia para o paciente, só tem sentido esse exame se o médico que prescreve a quimioterapia está pedindo esse exame. Se você pede para o paciente, mas não é você que determina a quimioterapia dele, não é o médico do hospital que está pedindo, você pode ter um resultado que vai ser inútil para o paciente, porque o médico lá da quimioterapia não vai querer prescrever aquilo, né? Então, é um exame que tem um certo critério para pedir, para que não se gaste dinheiro à toa. E em um paciente, digamos, de alto risco, mas que você ainda não encontrou nenhuma imagem característica de um processo tumoral. Por exemplo, uma paciente que tem BRCA1 e 2 e, eventualmente, teve um histórico familiar de câncer de mama. Você acharia prudente ou interessante, antes de qualquer imagem aparecer, fazer uma biópsia líquida em uma paciente com esse potencial? Ou você correria direto a fazer uma mastectomia, uma oforectomia ou qualquer coisa nesse sentido na paciente? Eu acho que nesse caso, eu sempre pergunto para o paciente o que o paciente quer fazer. Porque a gente tem que também seguir o que o paciente tem com conforto de fazer, confortável para fazer. Se a recomendação é você detectou o BRCA1 ou 2, fazer mastectomia, forectomia, ela vai ouvir 10 médicos diferentes, todos vão indicar essa cirurgia para ela. Você vai dizer, não faça cirurgia ainda porque você precisa fazer, você pode fazer uma biópsia líquida, que é totalmente fora do padrão.
Então, o paciente ele tem que compreender essa diferença, compreender essa exceção do protocolo convencional para que ele aceite fazer isso. Eu sempre falo, olha, o ideal, o correto, digamos, convencional é fazer a cirurgia. Temos opções experimentais que não são validadas. O que você acha? Ah, eu não quero fazer, porque quero operar. Então, eu vou lá, eu mando ela operar. Então, eu sinto um pouco o que o paciente quer fazer, Efraim. Eu nunca dou uma opinião assim muito incisiva, porque eu acho que o interesse é do paciente. Temos questões legais que a gente tem que respeitar. Então, se o paciente fala, não, eu quero tentar outras coisas, mesmo que eu tenha incerteza, eu prefiro testar outras formas de diagnóstico sem fazer cirurgia. Então, a gente pode discutir junto e partir para uma biópsia líquida com certeza. Depende do paciente, eu acho. E o que acontece se essa paciente chega para você, Gustavo, e te fala, olha, eu consultei 10 mastologistas, os 10 mastologistas recomendaram fazer a mastectomia e a oforectomia, mas eu gostaria de não fazer. O que você poderia me oferecer? Você não precisa dar doses nem nada, pode sugerir nomes genéricos, etc. Que você me sugeriria fazer como uma profilaxia? Você não vai fazer nada preventivo, não tem como prevenir. Mas você pode fazer uma profilaxia para mudar a expressão polimórfica dela através do BRCA1 e BRCA2. Se ela fosse só BRCA1, o risco é 40%. Se ela for BRCA1 e 2, o risco é acima de 80%. Exatamente. Imagino que você já deve ter enfrentado uma paciente que não quer ser mutilada gratuitamente, e menos se ela é uma paciente jovem, por muito que ela tenha tido filhos e demais, mas a mãe morreu com 60 anos por causa de um câncer de mama que não foi diagnosticado a tempo. Hoje em dia se consegue diagnosticar com bastante precocidade. O pronóstico em câncer de mama melhorou bastante nos últimos tempos. Mas se você tivesse que dar medidas higienodietéticas ou suplementação, normalmente o que você faria numa paciente como essa? Claro que você falaria, olha, eu acho que é melhor você tirar as mamas e vocês para você não ter nenhum problema legal, mas já que você não quer tomar isso, então posso te sugerir isto como uma eventual terapêutica que não tem a validação que é necessária, porque não tem nenhuma grande indústria farmacêutica que vai gastar milhões de dólares para validá-la, mas a experiência, pelo menos dos trabalhos que tem na literatura, nos sugere que ela pode ter um efeito favorável. Sim. Eu acho que algumas coisas são importantes. Primeira coisa, a alimentação. O paciente deve manter o peso adequado para ele. Então, sobrepeso, obesidade, resistência à insulina, gordura visceral aumentada. Tudo isso torna o ambiente metabólico dele favorável à produção de células malignas, células doentes. Então, se essa paciente estiver, por exemplo, com sobrepeso, obesidade nessa situação, uma alimentação desbalanceada com excesso de carboidrato, sedentarismo, é uma coisa que a gente já pode corrigir de cara, que é importante. O consumo de álcool para as mulheres, os trabalhos são muito claros em relação a isso, né? O risco de câncer de mama aumenta de forma linear com o consumo de álcool. Então, uma taça já faz alteração, 2 tacinhas por dia já faz mais. Então, quanto mais você bebe álcool na tua semana, maior o risco de câncer de mama. Então, se uma paciente de alto risco como essa aí que você está me falando tem, para ela o álcool seria um gol contra, né? Então, outra coisa que seria importante ela eliminar. Cigarro também, se for paciente fumante. Em termos de suplementação, é difícil falar de forma genérica, assim, porque eu vejo muito caso a caso. Mas a gente tem extratos de plantas, né, padronizados que têm uma ação quimiopreventiva, aparentemente, né? A quercetina, a cúrcuma, o chá verde, né, a beta-glucana, o gengibre. Então, a gente pode lançar mão desse tipo de substância para tentar proteger mais a célula, né, e o ambiente hormonal. O glifage, né, a metformina, acho que é uma opção muito interessante para esse caso também. Eu acho que uma coisa que todo mundo se está perguntando, que nos está acompanhando, é a tua posição em relação à dieta cetogênica e câncer. Interessante. É uma estratégia que eu acho que tem um racional muito interessante. Ela preconiza você a quase assim, baixar 20% no máximo o consumo de carboidrato da dieta. Então, basicamente, a gordura e proteína que você come, né? E a estratégia é que dessa forma você consegue baixar muito a insulina, baixar a proliferação celular, a via do mTOR.
baixa IGF-1, que são vias proliferativas para a célula, né? Então, o racional é esse, eu acho que o racional é interessante. Não temos estudos conclusivos sobre isso ainda, mas teoricamente pode ser interessante. O que eu acho difícil da cetogênica, Efraim, é colocar isso em prática. Eu tentei fazer para os pacientes já isso daí, mas a maior parte deles, assim, eu nunca consegui fazer nenhum paciente fazer de uma forma sustentável cetogênica. Eles fazem uma semana e já querem parar de fazer, porque não é fácil você executar isso daí. Porque não é fazer low carb. Cetogênica não é igual fazer uma low carb, baixar a carboidrato. É você fazer cetose o tempo todo. Então você tem que ter um controle de cetose no dedo, picando o dedo o tempo todo, na urina. Você acaba ficando como um paciente diabético, tem que controlar o dedinho o tempo todo, e controlar o peso da alimentação, até a proteína que você pode comer, se for a mais, você faz neoglicogênese, pode quebrar a cetose. Então não é fácil você fazer cetogênica, não. É bem difícil. Não conheço nenhum paciente que tenha conseguido executar na prática isso de forma sustentável. Então, eu acho que o racional é legal, mas infelizmente a execução prática é muito difícil. Você acha que ela seria mais viável se dentro da dieta cetogênica você não for extremista naquela relação glicemia corpos cetônicos, que normalmente é menor a 3, que é usado muito em pacientes, crianças principalmente, que têm convulsões, epilepsias de difícil refractárias, que é usado no câncer, uma dieta que incluiria entre 30 a 150 gramas de carboidratos. Então, eu faria uma dieta parcial, porque minha preocupação com dieta cetogênica, talvez o melhor resultado com dieta cetogênica extrema seja em glioblastoma. E ainda assim, porque o cérebro é dependente de açúcar, ele não depende de corpos cetônicos, ele tem que fazer uma adaptação. E toda vez que você coloca um paciente numa dieta cetogênica e não dá carboidratos, e o paciente perde peso, muitas vezes perde massa muscular, porque o próprio tumor vai estimular neoglicogênese através das proteínas para produzir o açúcar que ele precisa. Talvez uma dieta cetogênica, meio cetogênica, a cetogênica seria 30, 40, 50 gramas de carboidratos. E uma mais tolerável em torno de 150 gramas. Você sabe mas nesse caso ele não faria cetose nesse caso, né? Não, dificilmente. Com 150 gramas não faz. Mas com 30, 50 gramas... Não seria mais cetogênico, seria uma dieta low carb. Eu acho que aí é mais viável. Essa é mais fácil dos pacientes mais fácil fazer, sim. Mas, às vezes o paciente tem um problema da obesidade, que é um fator contraproducente, principalmente a gordura visceral, etc. Então, nesses pacientes, talvez ao início, uma dieta hiperproteica, hipercarboidrato complexo, de baixa densidade nos alimentos, pode eventualmente ajudar. O problema é que o paciente já está traumatizado com a palavra câncer e depois tem que fazer um monte de sacrifícios. Mas, de todas maneiras, tem que cogitar. Você sabe que a gente falava há muitos anos de um exame de laboratório chamado Nagalasa. E essa Nagalasa, inclusive, acho que tem algum laboratório aqui no Brasil que oferece ele. Nem sei onde está, não sei quem é. Acho que não, mas vai para fora esse exame. Não tem, eu sabe, no Brasil não tem. Tá bom. Alguma vez você pediu esse exame? Eu pedi algumas poucas vezes, Efraim. Eu acho que é um exame caro para o paciente, que no custo-benefício demora para ver o resultado. Ele serve para você tomar decisões assim, sobre vitamina D, para mostrar se está tendo recaída tumoral, né? Porque ele começa a aumentar, né, galase, né, quando tem recaída tumoral, o recorrência tumoral, ou não resposta. Então, demora um mês para pegar o resultado, quer dizer, você tinha que ter um resultado mais rápido, poder tomar uma decisão mais rápida, e é um exame caro. Então, eu não tenho pedido atualmente mais a Nagalase, não. Você pede a Nagalase? Você acompanha nos pacientes com câncer os marcadores de inflamação quando você está em tratamento? Sempre peço. Os marcadores tumorais específicos e eu peço os marcadores inespecíficos, genéricos, né? Inflamatórios gerais. Eu adoro pedir esses marcadores que são muito úteis para acompanhar o paciente. Muitas vezes eles mostram muito bem o cenário de recaída antes do marcador tumoral aumentar. Eu gosto bastante de pedir. VHS, proteína C reativa, ferritina, fibrinogênio. Até dímero D, às vezes, eu peço como proteína de fase aguda. Então, eu acho bastante útil, sim. E se você tivesse que modular especificamente uma resposta inflamatória, você pensaria em drogas, em medicamentos, em fitoterápicos, em nutrientes? Combinaria eles? Eu acho que a combinação é a mais apropriada, viu? Porque cada um tem uma forma de agir. Eu acho que é a sinfonia de tratamentos que faz com que a inflamação diminua. Eu misturo as coisas.
Alguém está perguntando aí, você falou em marcadores tumorais, eles são ampliamente conhecidos, mas dá uma revisada rápida, CA15-3, 19-9, só para o pessoal ter uma noção para aquele que eventualmente não está acostumado a lidar com isso. E uma pergunta em relação ao marcador. Você usa o marcador antes do tumor ou você usa o marcador para acompanhar o processo evolutivo do tumor? Eu peço o marcador tumoral quando o paciente já tem um câncer diagnosticado. Eu não peço o marcador tumoral para ver se o paciente tem câncer. Aliás, muito médico faz isso e eu acho que não é muito apropriado. Tipo, para rastreamento, para screening, pedir lá um check-up, pedir se tem marcador tumoral. Isso é horrível, porque o exame não foi feito para isso. Então, ele foi feito para avaliar o paciente que já tem um diagnóstico de câncer e para você acompanhar esse paciente. Então, eu só peço depois que tem o diagnóstico. E se o paciente tiver esse marcador elevado, daí a gente pode pedir ele de forma seriada para acompanhar a resposta dele. Porque também, se ele não tiver, não vale a pena ficar pedindo, né? Então, nós temos vários marcadores tumorais que são para cada sítio tumoral específico. Então, a gente tem, por exemplo, o CA15.3, que é uma molécula que você dosa no sangue que está ligado ao câncer de mama. Você tem o CA19.9 ligado ao câncer de pâncreas. Tem o CEA ligado ao câncer de intestino. O PSA da próstata. Então, a gente tem alfa-fetoproteína do fígado, né? Então, a gente tem CA125 do tumor de ovário. Esses marcadores, o ideal do marcador tumoral ideal é aquele que você consegue dosar no sangue, ele tem um valor de predizer com segurança que o paciente, que esse marcador se correlacione com a massa tumoral do paciente. Então, se o marcador estiver subindo, que ele tenha correlação com a piora tumoral. Se ele estiver descendo, que ele tenha relação com a melhora tumoral. Então, é um exame que pode ajudar muito ao médico a definir se o paciente está indo bem ou não com o tratamento. Aí o mesmo colega pergunta qual exame você pede para fazer prevenção do câncer. Se não existe exame para prevenir, existem os exames para identificar os fatores de risco que eventualmente possam levar a uma situação tumoral, um paciente com alto nível oxidativo, com inflamação, com alterações nas curvas hormonais, obesidade, que é uma insulina, exatamente. Duas coisas que o pessoal está muito na expectativa da gente falar. Uma é vitamina C e o segundo é visco. Mas eu vou deixar isso para os últimos 5 minutos. Tem uma pergunta anterior a essa, que está relacionado com um exame que se faz em alguns pacientes que têm alto risco de câncer de mama e que se pode fazer, digamos, com caráter até profilático. Suponho que a mamãe e a titia tiveram câncer de mama e era um câncer de mama com receptor estrogênico positivo. E aí você quer saber se essa paciente correu o risco. Que validade você dá ao exame do Estronex, que é aquela relação do estradiol oxidado no carbono 2 com o carbono 16. Até que ponto realmente você acha que ele tem um valor preditivo, quando tem predomínio de 16 sobre o 2 em lugar do 2 sobre o 16? Eu não sei te dizer o valor preditivo desse exame, Efraim, mas os trabalhos mostram que o 16 realmente tem um papel mais carcinogênico do que os outros, do que o 4, por exemplo, né? Então, pode ser um exame útil para você definir a paciente de risco também, nesse sentido. Eu acabo não pedindo pelo custo do exame para os pacientes. Eu prefiro muito mais já partir para a estratégia de tratamento e intervenção, que é o que vai resolver para ela é a intervenção, não é o exame. Então, eu prefiro já intervir com o que a gente já falou, a metformina, de alimentação, controle de peso. Podemos usar o extrato de brócolis, que é o extrato que costuma melhorar esse perfil, né, do Estronex, do estrogênio errado aí, do estrogênio 16 e 2 e 16. Eu prefiro mais tratar do que fazer exame. Mas vamos imaginar que chega uma paciente para você preocupada porque alguém pediu o exame do Estronex e ele deu alterado. Em lugar de dar 2 vezes 2 contra 1 de 16, deu invertido. Você operacionalizaria nesse paciente o uso de derivados de brócolis, 3-indol-carbinol, diindol-metano, etc., antioxidantes juntos, etc. Você operacionalizaria dessa maneira? Totalmente, com certeza. Qual é a tua experiência hoje, se você pudesse relatar para todo mundo em relação à vitamina C? Qual é o grau de confiança que te dá a vitamina C?
A própria NIH, o Instituto Nacional de Saúde, criou um departamento de terapias alternativas e complementares e tem um departamento exclusivo de câncer, onde ele tem um capítulo inteiro falando de vitamina C e seu potencial atividade. Como você posiciona isso hoje em dia? Qual é o grau de confiança que a vitamina C te dá? Quanto ele representa na tua experiência diária? Em muitos países, a vitamina C virou a moda hoje. Sim. A vitamina funciona para tumores sólidos, para tumores líquidos. Você tem alguma preferência em particular? Você faz junto com a quimioterapia que o paciente faz? O paciente faz uma radioterapia associada? Tem alguma contraindicação utilizar a vitamina C? É dizer, até onde você vai chegar a vitamina C usando como pró-oxidante ou você vai usar como antioxidante? Dá só uma ideia mais ou menos geral. Ninguém quer que aqui o pessoal saia botando vitamina C adoidado aí. Então, a vitamina C, para ter uma ação antitumoral, ela tem que ser dada por via endovenosa, em doses mais elevadas, 50 gramas, 60 gramas, nessa faixa, mais ou menos, né? Os trabalhos mostram que nesse nível mais elevado, por via injetável, por via endovenosa, a gente faz picos séricos, né, picos no sangue, com níveis mais altos de vitamina C, que tem uma ação tumoricida, né, de matar a célula tumoral. Tem ação antiangiogênica também, né, até ação demetilante para alguns tumores. Então, é uma estratégia que a gente pode lançar mão. Eu gosto bastante de usar a vitamina C. É uma estratégia não tóxica, totalmente tranquila do paciente tolerar. E os trabalhos que foram feitos da vitamina C com a quimioterapia, concomitantemente, alguns já foram feitos, não mostraram interferência da vitamina C com a quimioterapia. Então, eu acho que você pode fazer sem receio de atrapalhar a quimioterapia. Isso é um receio que a gente tem que ter, né? De não atrapalhar a quimioterapia convencional que o paciente está fazendo. A vitamina C tenta até ajudar, porque ela é uma estratégia oxidativa, né? Que vai tentar colaborar com a quimioterapia para gerar mais lesão na célula tumoral. E tem toda a ideia também da vitamina C melhorar a imunidade, melhorar a produção de colágeno e dificultar a invasão da célula tumoral, né? Fortalecer o colágeno, a matriz colágeno. Então, uma estratégia muito útil para o paciente. Eu gosto. Alguém está perguntando aí se a vitamina C é aplicada pelo próprio oncologista. Bom, deve ter alguns oncologistas, vou citar alguns nomes, que eventualmente até usam vitamina C, mas eu não vou citar por razões óbvias. Mas normalmente quem faz a parte ortomolecular, a parte integrativa, é quem mais utiliza a vitamina C. Então, deixa a parte da quimio e radioterapia para quem faz a parte de oncologia convencional e você pode trabalhar concomitantemente. Você tenta convencer a teu paciente a deixar o tratamento convencional e só fazer o tratamento integrativo? Jamais. Eu sempre falo para ele que, para mim, o tratamento principal para ele é o convencional. Isso não tem dúvida, né? É o que a gente tem mais evidência, é o que está mais respaldado e é a base para ele. O que a gente tenta fazer, Efraim, é trazer um complemento a mais para ajudar numa resposta desse tratamento convencional, para evitar efeitos colaterais, melhorar o aporte nutricional, atividade física, quer dizer, cuidar da saúde desse paciente, para que ele tolere melhor o convencional. Então, a gente jamais pedimos para ele parar de fazer. Eu acho que é a somatória das duas coisas, o convencional com o complementar, que faz o melhor resultado para a gente. É o ideal. Você sabe que o mais interessante também de indicar isso é que é uma salvaguarda, né? Tem o problema de que, de todas maneiras, se não der certo o tratamento do paciente fazendo o tratamento convencional, vai se chamar fatalidade. E se caso você convencer o paciente de tirar o tratamento... Tanto é que eu, a meus pacientes, se eu faço o diagnóstico dele, primeiro peço para ele ir à procura do tratamento, encaminho já para procurar o tratamento convencional, seja cirúrgico com químio, cirúrgico com rádio, ou só cirúrgico, ou cirúrgico com imunoterapia, e aí eu proponho o tratamento, ou eventualmente reduzir os efeitos colaterais de uma quimioterapia que interfere muito na qualidade de vida do paciente. Então, isso tem que ter-se extremo cuidado, é uma área muito complicada, é hoje talvez a área mais cara da medicina, em termos de custo de tratamento, custo de medicamentos e custo de outros fatores. E, claro, você vai fazer concorrência com a vitamina C, que não custa nada, com um tratamento que pode chegar a custar R$1 milhão por ano.
Então não tem o menor sentido entrar em uma briga de foice. Agora, trabalhar mancomunadamente, em conjunto, tentando juntar forças e potencial terapêutico. Então, qual foi o projeto nosso, em resumidas contas, de criar esse curso de pós-graduação em Oncologia Ortomolecular e Integrativa? Foi justamente juntar a útil e agradável. Este é o curso, tem a parte de químio, tem a parte de rádio, tem a parte de imunoterapia, tem a parte de dieta, tem a parte de suplementação, tem a parte de vitamina C. É dizer, você montou um esquema que o cara possa entender com uma certa margem de segurança e com a inteligência suficiente de entrar em uma área difícil, uma área muito complicada, uma área muito olhada, muito vigiada, e poder trabalhar com uma margem de segurança. Não foi esse o propósito? Exatamente. A gente montou um curso para o médico não especialista, para o não oncologista, que muitas vezes fica inseguro, né, que não compreende bem a doença, tanta novidade que apareceu na oncologia, os termos, o jargão, as drogas. Então, é um médico que quer ajudar o paciente e fica inseguro de lidar com esse paciente complicado. Medo da questão ética, como você falou, uma área muito vigiada, muito sensível. Então, a ideia foi criar um curso para capacitar esse médico não especialista para que ele tenha um entendimento muito mais aprofundado do limite do que ele vai ser capaz de fazer, porque ele não é especialista, né? Mais aprofundado do câncer, da oncologia, para que ele consiga ter muito mais traquejo no dia a dia para compreender, tratar e entender a doença do paciente. Então, a ideia foi trazer colegas profissionais médicos de vários hospitais de São Paulo, que vão cada um trazer a sua expertise, vão falar de exames de imagem, tomografia, vem pessoal do ICESP falar, do Fleury, do Oswaldo Cruz, do Einstein. A gente tem grandes hospitais, grandes profissionais de hospitais participando, dando esse input aí convencional, e a gente vai entrar com essa parte complementar. Então vai ser um curso bastante completo, bastante abrangente, bastante inclusivo para trazer isso para os médicos aí. E para quem não sabe, porque este é um curso 100% para médicos. É dizer, mas está em aberto um curso de nutrição ortomolecular em oncologia, para principalmente as nutricionistas, que são grandes seguidores na área de ortomolecular. Então, para não deixar elas órfãs, o Alexandre está organizando esse curso. E tua experiência com Viscum Album? Eu sou fã do Viscum Album, Efraim. É uma molécula que eu já uso há vários anos. Eu aprendi a usar o Viscum Album, acho que desde 2011, por aí, quem me ensinou, quem primeiro falou sobre ele para mim foi o Thomas Hall, da Paracelsus Clinic da Suíça. Ele dá muito curso no mundo afora aí sobre Viscum, então eu conheço desde lá. O Viscum, para quem não conhece, é uma planta medicinal da Europa, Viscum album, porque ela tem uma frutinha branquinha, por isso que chama álbum, né? Que ela é alba branca, e ela é viscosa, ela é grudenta. E a indústria farmacêutica lá da Alemanha, eles colhem essa erva daninha, essa planta, que é o Viscum album, e fazem extratos farmacêuticos injetáveis para a gente poder usar nos pacientes oncológicos. E a molécula, é a terceira molécula anticâncer mais vendida na Europa, na Alemanha, desculpa. O terceiro citostático mais vendido na Alemanha. Ele é muito usado lá fora. A população gosta muito de usar. E ela já tem o uso do Viscum desde 1916, para você ter ideia. É uma molécula bastante antiga. Então, o Viscum album, os trabalhos mostram o seguinte, que o uso de Viscum album nos pacientes, classicamente por via subcutânea, como se fosse uma vacininha, né? O paciente pode aplicar em casa, ele melhora os efeitos da quimioterapia, né? Náusea, vômito, fadiga, depressão, cansaço, inapetência. Isso melhora quando você usa o Viscum em conjunto com a quimioterapia, né? E mais recentemente, o que está mais quente na Alemanha hoje em dia é o uso do Viscum por via endovenosa, né? Que é uma coisa recente, nova. Eu aprendi isso daí na Alemanha no 2016, que eu fiz um congresso lá somente de Viscum injetável. E vários pesquisadores estão aplicando já o Viscum no soro, por via endovenosa, né? Aparentemente, ele tem um efeito mais potente do que o subcutâneo. Você está usando por via endovenosa? Sempre usei, desde o princípio. Eu uso. Pergunta... Eu combino as duas coisas. Combino subcutâneo com endovenoso, na verdade. A pergunta que fica no ar,
O Viscum existe na forma homeopática e existe na forma alopática. Ponderal, sim. E se você tiver que usar ela, qual você escolheria? Eu não sou homeopata de formação, embora eu goste da homeopatia, eu prefiro usar a ponderal, o extrato de planta mesmo, sem ser homeopático. E para Mas, quem não sabe, já tem no país, né? Oficialmente, agora temos no o país. Viscum álbum já tem no país. Temos no país. Você sabe, Efraim, que eu atendi uma paciente recentemente com linfoma. Ela tinha um linfoma folicular, se não me engano. Não Hodgkin folicular, exatamente. E ela tomou homeopatia de Viscum e entrou em remissão. Acontece. Homeopatia de Viscum. A hora que ela parou o remédio, a doença recaiu. Ela fez quimioterapia. Mas mostrou o poder de um homeopático bem indicado, como conseguiu dar em remissão para ela. Foi bem interessante esse caso aí. Então, mas eu prefiro usar o ponderal, não uso homeopático, não. Você tem tido alguma experiência em pacientes com melanoma refractários aos tratamentos de imunoterapia ou de quimio e radioterapia com metástases? Eu tenho pouco paciente de melanoma nessa situação. Eu atendi um recentemente que tinha um linfonodo, ele teve lesão no braço, tinha um linfonodo estranho na axila, com um aspecto anômalo, e a gente conseguiu reverter. Esse linfonodo desapareceu completamente, sem precisar fazer imunoterapia. Ele está bem, esse paciente. Não era um metastático assim, não. Eu tive o caso, há um tempo atrás, de uma paciente com doença metastática, um tumor aqui na região da subclada, aqui embaixo, ulcerado, era uns 6, 7 centímetros de tamanho, uma lesão gigantesca, que eu consegui zerar essa região aqui completamente, com a parte integrativa, mas esses refratários à parte imunoterápica eu nunca atendi, não, Efraim. Entendo de que a maior parte dos pacientes que procuram o teu tratamento e o tratamento da integrativa dificilmente são pacientes virgens, a não ser que você tenha feito o diagnóstico do paciente. A grande maioria vem como procurar como uma segunda, terceira, quarta ou a 15ª opção. Como você decide se você tem o potencial suficiente para ajudar esse paciente ou você eventualmente fala para a família: eu acho que eu não tenho muita coisa para oferecer neste momento? Olha, eu nunca falo para o paciente que a gente tem nada para oferecer para ele. A gente sempre pode oferecer alguma coisa. Logicamente que a expectativa tem que ser alinhada. Um paciente muito grave, às vezes terminal, você não vai reverter esse paciente. Nada que você vai fazer vai mudar o jogo dele. Mas você pode, de alguma forma, ajudar na alimentação, nos suplementos, a tirar a dor do paciente. Então, eu nunca falo, não tem nada para se fazer. Não tem nada para se fazer para o tumor melhorar 100%, mas você pode fazer para a pessoa em si, né? Ela ter mais dignidade, ter mais conforto. Eu acho que isso, o médico ele pode sempre ter oportunidade de ajudar de alguma forma, a trazer algum alívio, algum consolo, nem que seja emocional ou psicológico. Então, eu nunca dispenso um paciente. Lógico, se o paciente não consegue nem se locomover para ir para a clínica, para fazer uma consulta, se ele está acamado em casa, eu já considero um paciente totalmente fora de perspectiva para eu poder acompanhá-lo, né? Mas se ele consegue se locomover, se alimentar, está fazendo cocô e está vindo no consultório, eu atendo ele normalmente. Tá bom. Qual é a expectativa que você cria para o paciente? Ou você é bem realista, principalmente com a família? Eu sou muito realista, tanto com o paciente quanto para a família. Eu sou muito transparente nessa hora. Eu não pinto a pílula dourada, não. Eu falo a verdade. E se eu acho que o negócio não tem solução, eu sou bem sincero. Eu falo: olha, nosso objetivo com vocês aqui é dar mais conforto, reduzir a dor, melhorar a fadiga, tentar melhorar a nutrição do paciente. Nada mais além disso. Então, eu sou bem sincero. Mas imagina que esse paciente não tem uma condição emocional de ouvir uma notícia como essa: meu amigo, você vai morrer nos próximos 3 meses, mas eu vou te deixar morrer com qualidade de vida. Você economizaria o tamanho da informação e passaria a informação para a família? Deixaria a família preparada? Não aceleraria a morte do paciente por acabar emocionalmente o paciente com uma notícia negativa de impacto desde o ponto de vista emocional? Sim, eu tenho esse cuidado, sim. Eu acho que sim, isso é importante, né? A gente pode... tem formas e formas de se comunicar com o paciente, né?
e ainda mais no Brasil, que a cultura latina é muito sensível. Na Alemanha o negócio é preto no branco e acabou, né? Aqui é mais diferente. Então a gente tem que ter um cuidado realmente, para não afundar o paciente cada vez mais, né? Então, eu acho que eu consigo passar uma mensagem para ele que ele entende que o negócio é grave, que o negócio é complicado de se reverter, mas eu não vou dizer para ele, ó, você vai morrer mês que vem. Isso eu jamais falo para o paciente, entendeu? Eu não consigo fazer isso. Tem que ter a parte humana também. Sim. Tem que ter a parte humana. Mas nos Estados Unidos é na lata. E muitos centros oncológicos aqui também. Eles gastaram toda a quimio, a rádio imune e falaram, esse vai viver mais 6 semanas. Aí o cara vem e vive mais 2 ou 3 anos. Então o cara vai falar, não, mas isso era por acidente de percurso, ou viveu assim. Não valoriza eventualmente até o tratamento emocional que você pode fazer ao paciente, que permite, de alguma maneira, ele aumentar sua resposta imunológica para enfrentar o eventual crescimento do tumor. É uma pena que o tempo se está acabando, mas voltaremos em qualquer momento a falar disso. Eu acho que o pessoal gostou. Vamos a tentar deixá-lo por 24 horas no ar, como o Instagram permite. Te desejo a melhor das sortes. Agradecer por você ter aceito o meu convite para estar aqui, principalmente por você ter aceitado dirigir o curso de Oncologia Ortomolecular. Para quem eventualmente quer ter informações, vai lá no site da FAPES, fapes.net. Estão todas as informações aí. Por enquanto, o curso está sendo feito via EAD, online. O primeiro curso, uma parte fui eu quem gravou, a outra foi Gustavo que gravou. Manteremos online até o momento que o 100% do presencial possa acontecer. Temos aviões, temos meios de comunicação, a gente se possa abraçar, beijar e fazer todas as coisas que sejam eventualmente necessárias e voltar a ter uma vida, voltar ao normal. E isso achamos que janeiro, quase com certeza, estaremos muito próximos desse patamar. Gustavo, muito obrigado. Eu agradeço, sucesso na tua vida. Você é um cara batalhador, você decidiu encarar uma das áreas mais complicadas de medicina, mas sem dúvida uma das áreas que mais futuro tem hoje é a medicina, porque daqui a pouco todo mundo vai morrer de câncer, porque pelo que parece, basta ficar velho para ter câncer. A célula fica velha, fica indefesa, tem incapacidade de se replicar em uma forma fisiológica e começa a se replicar em uma forma patológica. Os telômeros não acompanham, a telomerase atrapalha pelo lado negativo, etc. Então, você realmente entrou em uma área conflitiva, mas você está fazendo ela de uma forma muito inteligente. Isso faz um diferencial. Não vender promessa, não oferecer nenhum tipo de resultado, senão o melhor trabalho possível. Então, é um trabalho de meio e não é um trabalho de fim. Correto. Muito obrigado por estar junto conosco. A gente vai Obrigado, Efraim. Se tudo der certo para as próximas 24 horas, a gente vai se falando. Uma boa semana. Tudo para vocês bom. Também. E um bom jogo hoje à noite. Vou torcer pelo juiz. Tá? Vou torcer pelo juiz. Tá bom? Um grande